Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Estatística para Todos. Esta é a 13ª semana do nosso curso, primeira aula. Então, nessa 13ª semana do curso, pessoal, a gente vai introduzir uma temática nova, que é a temática do teste de hipóteses, que vai ser em relação à média aritmética e em relação à proporção. A gente vai ter algumas partes aí dessas aulas, tá? Essa primeira aula em particular, a gente vai fornecer os conceitos principais do que vem a ser o teste de hipóteses, tá? Muito bem. Então, dando início aqui à primeira aula, pessoal, o que eu vou colocar é que o teste de hipóteses é um procedimento que permite a comparação de médias aritméticas, tá? No nosso caso aqui, agora, a gente vai trabalhar ao longo dessa semana essa questão das médias aritméticas, sendo que essas médias foram obtidas a partir de duas amostras diferentes, tá? E o que a gente vai querer é testar hipóteses, e ao fazer isso, a gente pode incorrer em dois tipos de erro: o erro tipo 1 e erro tipo 2, tá? Que a gente vai explorar mais para frente. Então, qual que é a ideia aqui? Por exemplo, suponha que eu peguei aqui uma população alvo, né? E fiz uma pesquisa ali. Eu fiz uma pesquisa por amostragem, ao invés de fazer um censo, né? E peguei apenas alguns dados dessa população alvo, tá? A partir dessa primeira pesquisa, pessoal, eu fiz a inferência de que a altura média dessa população, né, então eu obtive aí a média amostral e a partir da média amostral inferi que a altura média da população é 1,75, tá? Metros. Muito bem. Aí venho aqui no ano de 2019, pego a mesma população ou população-alvo e faço uma nova pesquisa, ou seja, por amostragem. Pego aí, de repente, outras pessoas, né? Seleciono aleatoriamente, e aí com isso obtenho uma segunda amostra. Para essa segunda amostra, obtenho então uma outra medida de altura média. E aí vem a questão: poxa, será que a altura média foi modificada? Será que a altura média é maior? É menor? Né? Enfim, é isso que o teste de hipóteses vai propor, a comparação desses dois valores obtidos em duas pesquisas por amostragem diferentes, tá? E uma coisa que é central no teste de hipóteses, pessoal, é a questão da hipótese, né? No caso, a gente tem duas possibilidades. Tem a hipótese nula, na qual a gente afirma que em relação a um determinado parâmetro da população, por exemplo, a média, né, assume-se que é como verdadeira, né? Então a gente, por exemplo, nesse caso aqui, assumiria que a nossa hipótese nula é que não houve alteração, por exemplo, na altura média de 1,75, tá? Apesar de ter uma evidência de que talvez tenha ocorrido, mas pode ser uma variação estatística apenas, ok? Já a hipótese alternativa, ela vai na direção de falar o seguinte: é, a hipótese nula é falsa, tá? Então, o que acontece é que a gente vai ter essas duas hipóteses. E como que a gente vai trabalhar com essas duas hipóteses? Sempre a gente vai obter os valores aí de cada amostra e a partir deles vai estabelecer então a hipótese nula e a hipótese alternativa, tá? A gente sempre usa esses valores obtidos nas amostras como uma referência para construir essas duas hipóteses. Como é que a gente formula isso? Primeiro, a hipótese nula ela pode ser identificada pelo símbolo H0, tá? E aí, como eu já havia dito, a hipótese nula é não houve alteração. O valor, o parâmetro populacional de média, que foi estimado ali com uma primeira amostra, é de 1,75 e é isso aí. Não é diferente, tá? Já a hipótese alternativa, pessoal, H1, ela vai falar assim, olha, a média se alterou. Você tinha obtido ali o valor de 1,75 para a sua população, mas a sua população aí teve um valor tal que é suficientemente grande, ou suficientemente pequeno, não sei qual é o caso. No caso aqui seria suficientemente grande, né? Para dizer que houve alteração. Então, esse parâmetro populacional que você tinha é diferente, tá? Então, são essas as duas hipóteses que a gente tem, tá, pessoal? E com isso a gente vai ter
a ideia de teste bicaudal. Por que bicaudal? Porque veja o seguinte, vamos remeter a um conceito das semanas anteriores, né? No qual a gente tinha uma espécie de intervalo de confiança. O que era o intervalo de confiança, pessoal? Eu tinha um valor C1 e um valor C2, que é no caso aqui a gente vai denominar como valores críticos, tá? E o que acontece? Se eu tiver acima do C1 e abaixo do C2, eu estou dentro de uma região aqui que é permitida a variação do ponto de vista estatístico. Então, isso aqui é a região onde o H0, digamos assim, tenho evidências a favor do H0. Tá? Agora, se, por exemplo, eu obtiver um valor abaixo desse valor crítico C1, né? Sendo que aqui eu vou abarcar alfa sobre 2% dos casos, né, dos valores possíveis. Ou se eu tenho obtive um valor, na verdade, que está acima de C2, onde estão alfa 2% dos casos, dos valores possíveis, então isso vai fortalecer a hipótese H1, ou eu já vi algumas referências, tá, pessoal? Alguns livros, HA, tá? Também há essa possibilidade. Então, H1, eu prefiro H1 para ficar compatível com H0, né? A hipótese nula. Ou HA, a hipótese alternativa, né? Que é chamado também. Ou a hipótese não nula, né? Enfim. Então, é importante a gente identificar, porque haverá situações em que a hipótese alternativa não será necessariamente de que é diferente, né? E aí a gente vai ter região não, de rejeição e não rejeição diferente desse desenho aqui. Mas no devido momento a gente vai explorar essas situações, tá? Então, para essa situação aqui, a gente está adotando um teste de hipóteses bicaudal, tá? Por quê? Porque a gente tem a hipótese alternativa de que não houve modificação e a hipótese essa hipótese nula, a hipótese alternativa, o H1, é de que houve alteração, ou seja, está diferente, tá? Então vamos fazer um resuminho aqui só para a gente fechar essa aula, pessoal, porque isso é uma questão aqui bastante de início, assim, talvez aí dê uma certa complicação, mas não é para complicar nada. Então vamos lá. Primeira amostra que a gente fez numa determinada data deu que a gente estimou ali o parâmetro populacional da média de 1,75, a altura média da população de 1,75. Depois, numa segunda amostra, a gente obteve 1,77. E isso tem uma evidência, talvez aí fornece uma evidência de que há diferença. Então, como é que a gente formula isso em termos de teste de hipóteses? Hipótese nula, H0, a média não se alterou, ou seja, o parâmetro populacional de média μ é igual a 1,75, ou a hipótese alternativa H1, dois pontinhos, a média se alterou, ou seja, a média populacional μ é diferente de 1,75, tá? E aqui, pessoal, a gente tem sempre que fazer o desenho da situação para entender, para ter clareza do que está sendo falado, tá? Então, nessa situação que eu fiz a adoção dessa formulação para H0 e H1, eu vou ter a seguinte situação. Entre os valores críticos C1 e C2, eu tenho evidências suficientes ali para H0. Já se for abaixo de C1, que seria ele caindo em alfa 2% dos casos, ou ainda acima de C2, que seria alfa 2% dos casos, também, eu tenho ali H1. Então vocês veem que esse alfa aqui não é por acaso, isso aqui está relacionado ao nível de confiança que a gente vai utilizar no teste de hipóteses. E também com esse nível de confiança você é capaz de determinar os valores críticos C1 e C2. Mas isso a gente não vai se preocupar por enquanto. A gente vai explorar um pouquinho mais, detalhar um pouquinho mais essa questão do teste de hipóteses para o exemplo bicaudal na próxima aula. É isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E próxima aula a gente vai continuar aprofundando essa questão do teste bicaudal com um exemplo numérico, tá bom? Obrigado e até a próxima aula então. Tchau.